A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Petrópolis tem aumento expressivo nas denúncias de tráfico de drogas em 2025. Pedro Alcântara é o novo secretário do Meio Ambiente de Petrópolis. Coleta de lixo será mantida em Petrópolis durante o feriado prolongado. Prefeitura e DENIT fazem vistoria em trechos da estrada União Indústria. E o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho do Leão do Jogo, uma página de esporte de um petropolitano que conta com mais de 173 mil seguidores. Olá, boa tarde, eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 17 de abril. E como nós trouxemos ontem, a Feira do Pescado está sendo realizada aqui em Petrópolis e segue até amanhã no centro. A nossa repórter Mariana Braga foi até lá e acompanhou a abertura do evento e também um pouco do comportamento da população no local. Vamos acompanhar. A Feira do Pescado é um tradicional evento da cidade de Petrópolis que antecede a Semana Santa e que em 2025 completa 35 anos. A Prefeitura realizou um trabalho em conjunto dos feirantes para a realização da edição de 2025 da feira. A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPETRANS, e as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Saúde promoveram uma reunião com os feirantes para definir a organização das barracas, definição de ações de trânsito e vigilância sanitária. Nós tivemos reuniões com esse pessoal aqui da Feira do Pescado, uma ação integrada da Prefeitura Municipal com várias secretarias, onde nós passamos ali a importância dessa feira. Samir Elgai, secretário de Desenvolvimento Econômico de Petrópolis, destacou também que a feira foi organizada e busca manter a tradição da Semana Santa. Acredito que a organização, a parte da higienização, o município fez a parte deles. Eu tenho certeza que o resultado vai vir aí na qualidade e nos preços competitivos para a gente ajudar esse pessoal aí que trabalha bastante e manter a tradição da Semana Santa, né? Serão mais de 30 horas de feira durante os 3 dias. A expectativa de venda é alta e está em torno de 60 toneladas. Aqui você encontra desde salmão até a tradicional sardinha. Alguns feirantes afirmaram que os preços não tiveram muitas mudanças se comparado com o ano passado. Olha, está mantendo. Não teve aquele aumento extraordinário igual tem todo ano, não. Continua a mesma coisa do ano passado, graças a Deus, não teve aumento. Tilápia manteve, né? Aí a sardinha, a cavalinha são peixes mais acessíveis, né? Mas para os petropolitanos que costumam frequentar a Feira do Pescado todo ano, o valor dos produtos está mais alto em 2025. Aumentou um pouquinho, está um pouquinho salgado. Está muito caro, esse ano não está dando para comer peixe. Mas para outros consumidores, o preço não variou tanto. Olha, eu estou achando que o preço está bom. Andréa Rocha é feirante em Petrópolis há mais de 30 anos e destacou que a feira é uma tradição familiar, já que o pai também era feirante. Meu pai era um dos mais antigos da feira, né? E aí nós fomos criados na feira livre de legumes e frutas. E também na época que ainda vendia peixe ali na Praça da Inconfidência ainda. Aí vem criando no ramo, né, e vamos seguindo em frente. A Feira do Pescado está localizada na rua Visconde Souza Franco, mais conhecido como Rua da Feira em Petrópolis, e tem um funcionamento diferente, com o início nesta quarta-feira às 8 horas da manhã. Já na quinta-feira, começa às 8 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. Na sexta, o último dia de feira, começa às 8 horas da manhã e encerra às 2 horas da tarde. Então, como nós trouxemos ontem, quem quiser comprar um pescado, quem quiser comprar um peixe, para aproveitar principalmente a Sexta-feira Santa, né, que é muito costumeiro comer peixe, tem que ficar ligado porque até as 2 horas da tarde amanhã a Feira do Pescado ainda está acontecendo ali na Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Mas agora, trocando de assunto, o município de Petrópolis registrou um aumento expressivo nas denúncias de tráfico de drogas no primeiro trimestre de 2025. Dados do Disque Denúncia apontam que a ocorrência teve o maior número de denúncias, que a ocorrência que teve o maior número de denúncias foi a de tráfico de drogas. O Disque Denúncia registrou 115 denúncias de tráfico de drogas em Petrópolis entre janeiro e março deste ano. O número representa 23,7% de todas as ocorrências recebidas pelo canal no município nesse período. O tráfico de drogas é um comércio, é a venda ilícita de drogas, que
que é vender, transportar, guardar, oferecer, importar, exportar para o Brasil, entregar, financiar ou custear. Quem comete o crime de tráfico de drogas, de acordo com a Lei 11.343 de 2006, no artigo 33, pode ser preso e ficar entre 5 a 15 anos em detenção, além de pagar uma multa. Essa pena pode ser agravada caso exista mais de uma pessoa no mesmo local realizando a venda, fato que se configura então como associação para o tráfico. Também pode ser agravada se for pego em locais perto de escolas, que isso significa pode estar vendendo para crianças ou adolescentes. No total, foram feitas 484 denúncias nos 3 primeiros meses de 2025, mais que o dobro do registrado no ano anterior, que somou 241 registros. Em 2023, foram feitos 158 registros no primeiro trimestre. O segundo crime mais registrado foi o de maus-tratos contra animais, com 74 denúncias em 2025. No mesmo período do ano passado, foram 26. Já em 2023, apenas 12. Também houve destaque para as denúncias de perturbação por barulho, que saltaram de 5 em 2024 para 44 em 2025. Outros tipos de ocorrência registrados no trimestre incluem extração irregular de árvores, com 37 denúncias, guarda ou comércio de animais silvestres, com 29, desmatamento florestal, com 27, posse ilegal de arma de fogo, com 26, estabelecimento sem alvará, com 23, infestação de ratos ou insetos, com 20, construção irregular, com 19, acúmulo de lixo, 18, e obras irregulares, com 18 denúncias. O levantamento também mostra que o maior número de denúncias ocorreu no distrito de Itaipava, com 36 registros. Em seguida aparecem Correias, com 35, Centro, com 30, Quitandinha, com 28, Posse, com 26, Araras, com 23 e Retiro, com 21. O bairro com menos denúncias foi o Meio da Serra, com apenas uma ocorrência registrada no trimestre. O Disque Denúncia é uma central especializada no recebimento de informações anônimas sobre crimes. As informações são repassadas às autoridades competentes, como a Polícia Civil e a Polícia Militar, de forma segura e anônima. A população pode colaborar com denúncias por meio de ligações anônimas pelos números DDD 21, 22 53 11 77 para a região metropolitana ou pelo 0300 253 11 77 para o interior e demais regiões. Os denunciantes ainda têm a opção do aplicativo Disque Denúncia RJ. Vamos agora ao Correio Político. A Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial de quarta-feira, dia 16, a nomeação do novo secretário de Meio Ambiente. A pasta passa a ser administrada por Pedro Alcântara, em substituição ao vice-prefeito Albano Batista Baninho, que solicitou a saída após apresentar problemas de saúde. Apesar disso, vale destacar que Baninho solicitou a saída do cargo de secretário, mas segue como vice-prefeito da cidade. Pedro Alcântara é servidor de carreira da Prefeitura e é formado em Engenharia Civil e possui pós-graduação em Meio Ambiente, além de já ter atuado em diversos cargos no município, como de diretor técnico e operacional da Defesa Civil e diretor da Regularização Fundiária. Abre aspas. Sinto que posso contribuir muito para a nossa cidade e tenho isso como a missão de minha vida. Sou petropolitano e acredito que a pasta do meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Isso que afirmou ele, que ainda diz que temos muitas áreas a serem trabalhadas na secretaria, muitos projetos de impacto e seguir também a Agenda 2030 com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, é o que concluiu. E esse foi o nosso quadro Correio Político de hoje. E o prazo final para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, foi divulgado pela Prefeitura de Petrópolis. A data final para a realização do pagamento foi agendada para o dia 22 de abril. O pagamento pode ser feito presencialmente ou também pela internet. A Prefeitura de Petrópolis divulgou o prazo final para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, nesta quarta-feira. A data final é o dia 22 de abril e o boleto pode ser pago em agências bancárias, lotéricas ou pela internet, pelo site da Prefeitura. Para conferir o valor a ser pago, o contribuinte pode acessar o site da Prefeitura e informar o número de inscrição imobiliária, composto por 6 dígitos. Em caso de dúvidas ou emissão da segunda via do boleto, também é possível buscar atendimento presencial na Secretaria da Fazenda, que fica na Avenida Queller, número 260.
Para reforçar a importância de realizar o pagamento em dia, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, destacou a importância da arrecadação para que seja possível manter os serviços públicos em funcionamento e investir em setores necessários, como saúde e educação. O secretário da Fazenda de Petrópolis, Fábio Júnior, também reforçou o prazo para que o cidadão pague em dia e evite encargos adicionais. E a coleta de lixo vai ser mantida durante o feriado prolongado aqui em Petrópolis. Os serviços de coleta de resíduos domiciliares vão funcionar normalmente em Petrópolis durante o feriado prolongado, ou seja, de sexta-feira, dia 18, até a quarta, dia 23. Já a coleta seletiva vai ter operação especial, com atendimento nos bairros no sábado, dia 19, e também na terça-feira, no dia 22. A varrição de limpeza urbana e equipes de plantão para emergência também serão mantidas pela Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP. No sábado, a coleta seletiva será realizada nos bairros Duarte da Silveira, Quarteirão de El Rei, Castrioto, Retiro, Vale dos Esquilos, Chácara das Rosas e o Centro Histórico. Já na terça-feira, os caminhões atenderão as localidades da Mosela, do Batalharte, Pedras Brancas, Moinho Preto, Quissamã, Itamaraty, Centro Histórico e pontos com coletas eventuais. E é importante destacar que não haverá coleta seletiva, nem na sexta, na segunda e também na quarta-feira. Além das coletas, os serviços de varrição e limpeza urbana também seguirão em operação, com equipes atuando diariamente em pontos estratégicos da cidade. Para situações emergenciais, a CONDEP vai manter equipes de plantão ao longo de todo o feriado. E na tarde de quarta-feira, uma equipe de engenheiros da Companhia de Trânsito e Transportes, a CPTrans, junto com técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, vistoriou 3 pontos em Correias, Bom Sucesso e Pedro do Rio, que vão sofrer intervenções para melhorias no trânsito na estrada União Indústria. Os técnicos avaliaram as modificações necessárias para que os projetos possam ser executados. Em Correios, a modificação prevista é a criação de uma nova alça de acesso ao terminal de Correias. Em Bom Sucesso, algumas mudanças importantes estão previstas para que a rotatória que dá acesso à BR-040. Entre elas, a criação de uma terceira faixa para os veículos que vêm da BR-040 e que seguem em sentido centro. Já em Pedro do Rio, as mudanças estão focadas no reordenamento do fluxo, especialmente no trecho de onde fica a Delegacia Operacional de Polícia Militar do Distrito. E além desses 3 pontos, também foram avaliados outros locais próximo ao acesso à Rua Carvalho Júnior, Correios, no acesso à Nogueira e também à Posse. Nesses locais, ainda será feito um levantamento topográfico para avaliar a viabilidade de projetos nesses locais. Olha, gente, o Correio Petropolitano em Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco a gente está de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o feriadão da Páscoa deve ser chuvoso em grande parte do país. De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a tendência é que de ocorrências de chuva em todas as regiões até segunda-feira. Olha só. A gente está tendo um pequeno probleminha, daqui a pouco a gente retorna com essa matéria, mas vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje já é quinta-feira, véspera de feriado, todo mundo está ansioso, é claro, para saber como é que vai ficar o tempo nas cidades da nossa região de cobertura nesse fim de semana. Mas antes disso, a gente quer saber como é que fica na sexta-feira. Então a gente já está ao vivo aqui com a repórter Mariana Braga, que vai trazer para a gente as tendências climáticas para sexta-feira. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta sexta-feira santa? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você aí de casa que está nos assistindo. Hoje a gente vai trazer a previsão de sexta-feira, que além de ser sexta-feira, também é feriado, né? Então vamos lá. A sexta-feira santa em Nova Friburgo será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia amanhã também será de sol e aumento das nuvens no céu. Diferente de Nova Friburgo, há probabilidade de pancadas de chuva à tarde. Durante a noite, não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 25 graus Celsius. Em Petrópolis, o feriado tem previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Já no período da noite, também não chove. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, a previsão para esta sexta-feira é de sol durante o dia e períodos de céu nublado. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira santa também tem previsão de sol entre nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será de acumulados de nuvens no céu, mas não há probabilidade de chuva para a região. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 29 graus Celsius. Mariana, então a gente já pode ver que, principalmente aqui na região serrana, a expectativa é de uma sexta-feira santa chuvosa. E a gente, claro que não quer que nada aconteça, mas em caso de alguma ocorrência, no caso de qualquer emergência, a gente sempre destaca, mesmo que não tenha a previsão de uma chuva muito forte, que, em caso de qualquer emergência, 199 para entrar em contato com a Defesa Civil e o número 193 para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros. Mariana, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para sexta-feira santa. A questão já foi resolvida e vamos acompanhar agora aquela matéria para falar um pouco sobre a previsão do tempo para esse feriadão.
No Sudeste, as chuvas devem ficar concentradas no centro-sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Na região Centro-Oeste, as chuvas estarão localizadas sobre Mato Grosso e Goiás. No sul do país, o tempo deve ficar estável. O maior volume de chuva está previsto para o centro-norte do Paraná. Na região norte, os acumulados de chuva ficarão concentrados no norte e no sul do Amazonas e no Pará, Acre e Amapá. No Nordeste, áreas de instabilidade devem permanecer sobre o oeste do Maranhão e no litoral da Bahia e de Sergipe. A temperatura máxima deve ficar acima dos 30 graus Celsius no interior do Nordeste e em áreas das regiões Norte, Centro-Oeste e no Oeste e Norte do Sudeste. No Sul e no Leste do Sudeste, as temperaturas máximas podem ficar abaixo de 28 graus Celsius. E o mais recente boletim Infogripe da Fiocruz traz um alerta para o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente entre crianças pequenas e também associado ao vírus sincial respiratório. O crescimento foi registrado em praticamente todas as regiões do país, com incidência variando de moderada a muito alta em alguns estados. O estudo é referente à semana epidemiológica 14, período de 30 de março até 5 de abril. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Boletim Infogripe, chama a atenção que, por conta do início de aumento dos casos de influenza no Brasil, é fundamental que todas as pessoas dos grupos prioritários, crianças de 6 meses a 6 anos, assim como gestantes e idosos, se vacinem contra o vírus. No cenário nacional, o boletim aponta para sinal de aumento de casos de CIRAG na tendência de longo e curto prazo. Nessa edição do Boletim Infogripe, a gente continua observando um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças pequenas, até 2 anos de idade, associado ao vírus sincial respiratório, sendo que esse aumento das hospitalizações nas crianças pequenas tem ocorrido em praticamente todas as regiões do país. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 10,3% de influenza A, 1% influenza B, 50% de vírus sincial respiratório, 31% de rinovírus e 9% de Covid-19. Na presente atualização, se observa que 13 das 27 unidades federativas apresentam nível de incidência de CIRAG em alerta, risco ou alto risco. A gente também tem observado os primeiros sinais de crescimento dos casos de CIRAG por influenza no estado do Mato Grosso do Sul, sendo que esse aumento das hospitalizações por influenza no estado tem atingindo principalmente a população de jovens, adultos e também a população de idosos. A nível nacional, o cenário atual sugere um aumento a longo e curto prazo dos casos notificados da síndrome respiratória aguda grave. Só em 2025, aqui no estado do Rio de Janeiro, já foram mais de 2.994 casos notificados. A gente reforça a importância da vacinação contra o vírus da influenza. Então é muito importante que todas as pessoas dos grupos de risco, como crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, idosos, que procurem um posto de saúde para se vacinar contra o vírus. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai antecipar a vacinação contra o vírus da influenza. A estratégia de vacinação começou no início de abril. O dia D de divulgação e mobilização nacional está marcado para acontecer no dia 10 de maio. Este ano, a vacina contra a influenza passa a fazer parte do calendário nacional de vacinação para as crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. E ainda nesse assunto de vírus e doenças respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacinação contra a influenza para toda a população a partir de 6 meses de idade. A medida começou a valer nesta quarta-feira e visa proteger mais pessoas contra a doença. Com funcionamento também de domingo a domingo, de acordo com o horário do centro comercial.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina contra a gripe é segura e contém as cepas atualizadas para a imunização em 2025. As únicas exceções para a precaução são pessoas com histórico de alergia grave em dose anterior do imunizante e não há indicação para crianças menores de 6 meses de idade. O Rio de Janeiro começou a campanha de vacinação contra a gripe no dia 29 de março. O primeiro grupo imunizado foi de profissionais da área da saúde. A vacina protege contra 3 tipos de influenza: H1N1, H3N2 e B. E olha, estes são os últimos dias para concorrer ao prêmio da Dupla de Páscoa, primeiro concurso especial das Loterias Caixas de 2025. O sorteio será realizado no próximo sábado, dia 19, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do horário de Brasília, do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. O prêmio é o maior da história da modalidade, estimado em R$45 milhões. Caso um apostador acerte sozinho e aplique todo o valor na poupança, vai receber um rendimento de R$238 mil no primeiro mês. Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio e assim, sucessivamente, conforme as regras da modalidade. Esta é a 9ª edição do concurso especial da Dupla Sena. O maior prêmio da modalidade foi o da Dupla de Páscoa de 2024, quando 2 apostas dividiram o total de R$37,5 milhões. E cerca de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já podem consultar a antecipação do 13º salário. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou também pelo site gov.br/meuinss. Com a previsão de injetar R$73,3 bilhões na economia, a antecipação do 13º do INSS será paga em 2 parcelas. A primeira no dia 24 de abril a 8 de maio e a segunda de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS, e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais do que o mínimo. O decreto com a antecipação do 13º do INSS foi assinado no início do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho, e em 2024, em abril e maio. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Conforme os dados mais recentes do INSS, de fevereiro, mais de 28.600.000 pessoas, cerca de 70,5% do total dos segurados do INSS, ganham até um salário mínimo por mês. E quase 12 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10.600 ganham o teto da Previdência Social, de R$ 8.157,41. A maioria dos aposentados e pensionistas vai receber 50% do 13º salário na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente. Olha, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco a gente vai receber Kaique Teles. Ele é responsável pela página Lendo o Jogo, uma página que faz análise de futebol. Fique por aqui para que daqui a pouquinho você acompanhar. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso,
estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Kaique Teles, que vai conversar um pouco com a gente sobre a página Lendo o Jogo. Kaique, boa tarde, tudo bem? Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, Hugo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre algo que é muito caro para mim, que é o meu trabalho, onde eu falo sobre futebol de uma forma profunda, de uma forma respeitosa, que é o que eu sempre busquei seguir, e poder estar aqui hoje conversando contigo sobre isso é muito legal. Eu sou o Kaique, eu curso jornalismo, tenho uma página sobre futebol no Instagram, onde eu analiso ali o futebol de diversas formas, diversas perspectivas, mas sempre seguindo uma linha ali principal, que é o respeito com o atleta, o respeito com o futebol, que eu sempre respeitei muito e amei muito, então eu trato de olhar com um carinho muito grande para aquilo. Então acho que essa é a minha linha principal. E ali eu escrevo textos, gravo vídeos, falo sobre futebol europeu, futebol brasileiro. O futebol, ele foi uma forma muito grande de eu me conectar com o mundo, então eu sempre prezo por esse respeito e por essa profundidade para falar do jogo. Para a gente começar, vamos começar realmente do começo. Como que você começou, falando mais uma vez, essa página, como que surgiu essa ideia? Então, eu sempre tive uma única certeza. Quando eu saio do ensino médio, sempre tem aquela pressão do que você vai fazer, e eu tinha muita dúvida em relação a isso, do que eu vou escolher, mas a minha única certeza que eu tinha era o futebol. Então, qualquer forma de eu me conectar com o futebol seria o meu futuro. Eu via muito dessa forma. E a página aparece assim. Eu tenho uma inspiração muito grande, que é o Eduardo Fuiclier, que hoje já tem meu parceiro de trabalho, e na época ele fazia isso também. Ele criou uma página no Instagram para falar de futebol. E aquilo me inspirou. Eu falei assim, porque eu tinha muita dificuldade de me ver nos grandes centros de televisão. Não sei, por a gente ser de uma cidade um pouco mais distante, um pouco menor, eu não conseguia me ver naqueles programas, achava um caminho muito distante, hoje que está até mais perto, mas na época eu via como muito distante, e esse cara veio para me aproximar disso, para criar um mundo, ele fazendo sozinho, ele criando também conteúdo sozinho, e ele me aproximou disso. Então ele me inspira a criar a página. Aí a partir disso eu crio a página ali em 2019, começo a ter uma frequência maior na pandemia, que ali eu tenho mais tempo para fazer, apesar de não ter futebol inicialmente, eu tinha mais tempo para escrever textos, para pensar futebol, então ali eu começo a engrenar esse projeto e eu tomo um amor gigante por aquilo, que sempre foi minha linha de escrever muito sobre futebol, eu tomo uma paixão muito grande por escrever, então como eu te falei no começo, eu começo a me conectar com coisas diferentes de mundo a partir do futebol. Então a leitura, ela aparece para mim hoje, que é algo muito importante para mim, ela aparece a partir do futebol. Outras coisas sociais, culturais, econômicas, elas aparecem para mim pelo futebol. Então eu sou muito grato a isso. E o meu começo é assim. Eu começo ali em 2019, 2020 tem um boom maior, eu começo a produzir mais, aquilo vai me estimulando. E eu sempre de passinho em passinho, tendo consciência do quão difícil seria chegar da forma que eu fazia, que é um conteúdo um pouco diferente do que o Instagram requer, que é mais reels, é mais vídeo. O meu não, o meu é algo mais escrito, com textos maiores, com análises mais profundas, com assuntos mais complexos, mas sempre tive muita certeza que aquilo ia dar certo por ser eu fazendo, por me sentir bem fazendo aquilo. Então o meu começo gira muito em torno disso, de uma inspiração do meu amigo Fuiclier, que me apresenta esse mundo de internet para eu poder fazer meu trabalho, e a partir dali eu começo a ter um caminho mais claro em relação a isso. E você falou que você elabora um conteúdo um pouco diferente, que até contradiz um pouco o que o Instagram pede hoje em dia. E como é que você elabora assim? Como é que você elabora esse conteúdo? Sim, eu sempre procuro, é uma palavra que eu repito muito, que é profundidade. Então eu procuro isso em vários temas, em várias áreas, que é, primeiro, eu assisti a muitos jogos, desde futebol brasileiro, futebol europeu. Eu assisti tudo isso para ter realmente esse cuidado ao falar. Então, eu sempre estudei muito. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer alguns cursos sobre relacionamento ao futebol para melhorar o que eu faço, mas no início era muito de caçar conteúdo de graça na internet, de escavar isso, de buscar muita coisa profunda, de análise, de futebol, de tudo em relação a isso, para me melhorar como pessoa, para eu atingir um nível que hoje eu me enxergo. A gente sempre tem margem para aprender, eu sempre aprendo todo dia com a página, com os comentários, mas o meu trabalho inicial foi muito disso, de me dedicar ali 24 horas por dia a respirar futebol. E aí, seja assistindo um jogo, seja lendo um conteúdo sobre futebol, seja lendo um livro sobre futebol, seja lendo
seja ouvindo um treinador de futebol falar, um jogador de futebol falar. Então eu enxergo esse período inicial como parte fundamental da minha construção como influenciador e como produtor de conteúdo, como você falou. É algo um pouco contra o algoritmo, assim, vai uma maré contra, mas eu consegui encaixar isso de uma forma que chegasse a um público legal. Hoje reúno 170 mil seguidores lá e alcanço mais gente a partir de intermediários, mas fico muito feliz das pessoas que eu atinjo, elas partirem dessa premissa, de eu não abrir mão dos meus princípios, de tratar o jogo com profundidade, de escrever muitas linhas sobre o jogo, de tentar passar algo maior a nível de educação sobre o jogo. Então, esse início foi muito importante para mim por isso, por conseguir estudar e hoje chegar num nível onde eu escrevo uma análise ali, eu estou consciente do que eu estou passando a nível de complexidade do assunto. Então, foi muito importante para mim essa busca, esse estudo e esse cuidado de sempre, ao falar de um jogo, eu me sinto na obrigação de ter assistido aquilo, de ter buscado um treinador falar sobre aquilo, de ter buscado outro conteúdo paralelo, para eu poder entregar honestidade ao meu público, para eu poder entregar verdade e um pouco contra a rota do que eu vejo muito, do que eu sempre me incomodava muito de tratar o futebol numa superficialidade que me incomodava, porque como eu falei no início, o futebol é muito caro para mim. Então, eu tratar aquele futebol com uma superficialidade, como algo de mais um dia, isso não combina comigo. Então eu sempre busquei fazer daquilo mais importante do mundo para mim. Seja um jogo de Champions League, de Real Madrid, ou seja um jogo do Serrano que eu vou assistir aqui, eu posso buscar alguma ideia daquilo. Sempre tratar com o maior carinho e honestidade possível. Você falou um pouco sobre esse conteúdo, que o seu conteúdo é um conteúdo mais específico. Conteúdo, querendo ou não, é mais nichado, porque não é todo mundo que consegue parar para realmente acompanhar uma análise verdadeira. Mas você, querendo ou não, você ainda está falando de futebol, que é um negócio que move o mundo todo. A gente pode ver que o futebol é um sucesso em praticamente todos os continentes, mas aqui no Brasil é uma situação diferente, né? Algo muito próximo de toda a sociedade. Sim, e aqui a gente até brinca, né? Que a gente tem 200 milhões de treinadores, que todo brasileiro tem essa conexão muito forte com o futebol. Então ele olha o time dele na televisão e acha que tem a melhor solução para o time dele. Eu acho que o meu trabalho vem muito disso, de criar uma ponte entre o futebol real e hoje a comunicação, o intermediário entre o povo e o futebol, que somos nós, enquanto jornalistas, enquanto comunicadores. E eu sempre tento conversar com esses dois mundos para conseguir aproximar mesmo. Eu vejo nos últimos anos a gente com uma distância muito grande entre o que é o verdadeiro futebol. Eu tenho hoje a oportunidade de conversar com gente do meio, com gente do futebol, que trabalha, seja treinador, seja jogadores, pessoas que trabalham naquilo, e isso me ensina muito. Eu sempre falo, quando eu tenho essas conversas com essas pessoas relacionadas ao futebol, que eu aprendo mais ali em um dia do que às vezes em um ano de conteúdo teórico. Então eu tenho uma missão muito clara de tentar unir esses dois mundos, de aproximar também o que é a dificuldade do trabalho de um treinador, de um jogador, para a pessoa que vai ali assistir futebol de uma forma espontânea, como seja um torcedor, seja alguém que é mais apaixonado até em relação à tática. Então, de aproximar esses dois mundos e enxergar também o futebol como um meio de transformação. Você falou a sociedade, o quanto isso está inserido na sociedade. O futebol é um reflexo do que somos nós, como pessoas, como sociedade também. Então, ele, como objeto de transformação, como meio para a transformação, o futebol tem uma potência muito grande. Então, eu conseguir explorar isso cada vez mais é um objetivo que eu tenho, porque eu sei o poder que o futebol teve na minha vida, de transformar a minha vida em conexão com outras pessoas, em conexão com temas importantes, em conexão com o estudo, com o conhecimento. Então, eu sempre busco traçar paralelos com o futebol em diversos temas. Eu vejo futebol em várias coisas. Eu leio um livro que não tem nada a ver com futebol, eu vejo futebol ali dentro e tento transmitir isso para o público que me segue, tentando traçar os paralelos e até abordando a parte psicológica do jogador, a parte técnica, sim, a parte mental, a parte tática do futebol, que ele, como um todo, ele é muito grande e a gente tem como olhar para o futebol de diversas formas e se conectar com o futebol de diversas formas. O futebol tem essa parte muito passional, a parte muito que você sente realmente o futebol, as coisas que estão acontecendo, e o futebol já é um mundo. Só que existe todo um outro mundo que as pessoas não têm noção. A pessoa que não busca estudar, que não busca
se aprofundar tanto, que também não tem problema nenhum. Claro. O futebol é lazer também, a pessoa não obrigatoriamente exatamente está lá para se entreter, mas tem todo um outro mundo que envolve diversas outras profissões, não só o jogador, tem fisiologista, tem, como você mesmo falou, os psicólogos, que realmente, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa conexão do que realmente acontece e do que chega até a gente. Sim, a gente muitas vezes busca também separar esses dois mundos, como se o futebol fosse algo à parte da nossa sociedade, mas não é. O futebol está muito mais o jogador de futebol está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. É que a gente acaba olhando uma pequena parcela que ganha realmente milhões, mas aquilo ali é o mínimo do mínimo de todo mundo que tenta esse sonho, que é um sonho muito caro também. Milhões ficam pelo caminho, milhões ali trabalham com futebol apenas para sobreviver, e até esses que vivem nessa parcela de ganhar um grande salário, tem suas dores também, assim como o problema ele é social, ele aborda todas as classes. Então a classe do jogador de futebol, ela é sofrida também, ela vem de uma origem muito difícil. A maioria dos jogadores vira rimo de família muito cedo, então ele passa a sustentar a família com menos de 18 anos, ele passa a ter essa pressão com menos de 18 anos, uma pressão para dar certo não só por ele, mas dar certo para alimentar uma família dele inteira, para sustentar uma família dele inteira, para ter uma chance de ascender socialmente. Então, se a gente for parar para falar de futebol, a gente fica aqui o dia inteiro, porque o futebol é o nosso mundo, o futebol é a nossa sociedade. Então eu sempre falo na minha página que aqueles textos lá são fragmentos de mim mesmo enquanto cidadão, mais do que apreciador do futebol, mais do que um torcedor, são fragmentos de mim como um cidadão que vê o mundo daquela forma, que vê o mundo pela perspectiva do futebol e começa a traçar ali conexões com isso. Um jogo de futebol me diz muito sobre o que é a gente como ser humano, uma declaração, um jogador que muda de um clube para outro, de uma realidade para outra. Isso me diz muito sobre mim também. Eu aprendo muito com esses caras. É óbvio, se distanciando ali, enxergando, esse cara podia perfeitamente estar no lugar de meu primo, estar no lugar de um irmão meu, de um pai meu. Então essa conexão que eu tento traçar com o futebol, ela é muito forte, muito visceral, por eu conseguir me enxergar em quem está lá, no ser humano que está lá primeiramente, antes do jogador. Então eu falei de linha de trabalho, de princípio de trabalho. Essa provavelmente é a principal, de enxergar o cara que está ali como um ser humano e analisar o trabalho dele com o respeito necessário que eu gostaria que analisasse o meu também, com o carinho que vocês estão tendo com o meu trabalho também, de me chamar aqui, de poder me oportunizar para falar sobre o meu trabalho. Então eu vejo muito futebol assim, traçado com a sociedade, com o ser humano e como uma oportunidade de se transformar socialmente. É como você falou antes, você gosta de ver muito da profundidade. E você se aprofundar, você se colocar no lugar da outra pessoa, também é uma maneira de você se aprofundar nessa situação, de você dar uma profundidade para um assunto que pode ser visto de uma maneira mais rasa ou também de uma maneira muito mais profunda, vendo as diferentes condicionais e condicionantes que a gente tem nesse mundo. Mas falando agora um pouco menos sobre o seu trabalho em si, sobre o conteúdo, falando mais sobre você com a página. Quando você começou lá em 2019, você tinha alguma expectativa que ia chegar nesse ponto que é hoje em dia? Porque você pensa, Petrópolis é uma cidade que você se você pegar seu número de seguidores e a população de Petrópolis já foi mais da metade, já está te seguindo. Sim, isso é legal de falar porque eu começo muito por um impulso grande ali de ter que fazer algo, de ter que tirar de mim tudo que eu concentrava de futebol, de vida, eu tinha muito a falar. Então a página vem como um instrumento para eu fazer isso, para tirar tudo isso que tem de mim para fora, mas nunca imaginei, no início nunca imaginei que tivesse essa proporção tão grande, e acho que isso foi bom, por eu não ter me atrelado muito a essa expectativa de relacionar o sucesso do meu trabalho a números. Eu consegui crescer de forma orgânica, de forma natural. Eu tenho uma história que eu sempre conto por onde eu vou, que eu guardo com muito carinho, porque ela reflete muito do que eu sou como influenciador e como pessoa também, e como isso me encaminhou. Que eu lembro que foi muito difícil de eu chegar a 1.000 seguidores. A gente até brincava lá em casa, eu com minha mãe, e falava, chegar a 1.000 seguidores, aí eu estourei, aí acabou, eu vou estar num nível de sucesso muito grande quando eu tiver 1.000 seguidores. Então aquilo era um apelo muito grande, até lá em casa, quando foi se aproximando, demorou muito, deve ter demorado mais de 1 ano, mais de 2 anos assim, para eu alcançar essa meta. E aí quando eu alcanço a meta de 1.000 seguidores,
meus pais preparam uma festa surpresa para mim, dentro de casa só nós 3 ali, chamam um primo ou outro, e simbolizam aquilo de uma forma muito especial, dão um significado àquilo, e ali eu considero como a minha virada de chave. A partir dali, eu começo a enxergar aquilo como... Porque o meu 1.000 seguidores era o meu 1 milhão de seguidores, assim, era minha taxa máxima, que eu enxergava como objetivo. Então, quando eu alcanço aquilo, mesmo que hoje seja uma marca menor, assim, pequena, que eu alcance num tempo menor, aquilo significou bastante. Aquilo foi meu maior motivador, foi meu maior combustível para fazer realmente virar. Quando eu chego aos 1.000 seguidores, eu falo, isso aqui que eu quero para minha vida, isso que faz sentido para mim, enquanto Kaique, enquanto produtor de conteúdo, jornalista, enquanto influenciador. Então essa é uma virada de chave para mim, por esse objetivo, de alcançar algo dessa forma e também de ver o número dessa maneira, dessa perspectiva. Porque para mim é muito legal ter mais de 170 mil seguidores, de alcançar números muito grandes, de hoje ser reconhecido em alguns lugares. Mas é mais legal ainda saber quem está entre esses nomes ali, quem está entre esses seguidores. E olhar para isso e considerar a relevância das pessoas que estão lá, de como elas me veem, de como elas admiram o meu trabalho, vale muito mais do que os milhões de seguidores que eu posso alcançar. O respeito que eu consegui conquistar dentro desse meio que eu tenho, de como as pessoas olham para mim ali, para mim é a alma mater do meu trabalho, assim, é o fundamental do que eu faço. E você falou também nesse assunto que a sua principal inspiração foi o Fui Clear. Por acaso, como é que foi quando você chegou nele? Como é que você conseguiu alcançar? Que hoje em dia vocês são parceiros de trabalho, não é mesmo? Sim. Hoje a gente divide bancada no 3 na área. A gente faz o programa, eu, ele e o Rafa, que é outro amigo que eu conheci a partir da página também. Eu conheço o Clear bem depois de eu ter começado, uns 2, 3 anos depois. O meu conteúdo chega até ele, mas eu sempre demonstrando a minha gratidão por ele ter me inspirado. Eu sempre falo uma frase para ele, que ele me permitiu sonhar. Isso para mim é muito grande, porque como eu te falei, eu não me enxergava em grandes centros assim, nessas bancadas, não conseguia traçar uma conexão entre mim e essas pessoas. Então eu enxergo nele alguém para me inspirar, e isso para mim eu vou guardar para a vida inteira, porque o meu sonho começa a partir disso. Então eu conheço ele ali 2, 3 anos, meu conteúdo chega até ele, e aí a gente começa a interagir minimamente, começa a seguir, até o dia que ele me chama para o aniversário dele. Ali a gente já conversando e tudo, a gente já um pouco mais próximo, mas para eu conhecer ele pessoalmente pela primeira vez. E eu muito nervoso ainda, ele é do Rio, e aí eu viajo daqui para lá, numa expectativa de conhecer alguém que me inspirou, um ídolo ali, e a gente sempre tem esse pé atrás de conhecer ídolos, de conhecer pessoas famosas, de se assustar com o que da diferença da internet para o pessoal. E ele, a melhor surpresa que eu tive foi de eu encontrar o mesmo cara que eu me inspirei pessoalmente, de encontrar o mesmo cara que eu me inspirei ao vivo no pessoal, na internet no pessoal. Então, a partir dali a gente cria uma amizade muito grande, um respeito muito grande entre um e outro. Hoje eu fico muito feliz quando ele me cita, até como uma referência, me reposta, fala que eu sou um sucessor, assim, mas alguém que segue a linha de trabalho dele, porque é alguém que eu mirava lá em cima, eu mirava nas estrelas e consegui alcançar o respeito e uma visão positiva dele para mim. Hoje a gente divide o programa, é a maior honra do mundo poder fazer esse programa com ele, com o Rafa, de compartilhar isso, é uma realização de um sonho. Você conseguir encostar nisso, conseguir simbolizar esse sonho, porque antes era muito distante. Eu passei, igual eu falei, passei 1 ano escrevendo como se fosse para ninguém, para 6, 7 pessoas curtirem, pessoas mais próximas, e hoje eu consegui ter essa proporção, esse nível de atingir pessoas é especial. Então ele é eu conheci muitas pessoas iluminadas no meio desse caminho. Ele é uma das maiores delas, assim. A gente fica muito feliz com o seu sucesso, com o tamanho que a página já atingiu e só tem a crescer, porque depois começou a tendência é só crescer, daqui a pouco já passou Petrópolis em população e a gente fica de verdade muito feliz e feliz você ter dado essa atenção pra gente também, ter vindo aqui conversar com a gente, porque é sempre importante dar espaço para as pessoas de Petrópolis, os petropolitanos que estão explodindo pelo mundo e você, sem a menor dúvida, está explodindo nesse mundo do futebol. Para quem quiser seguir a página, quem quiser te acompanhar, por onde que eles podem fazer isso? Então, eu estou no Instagram como @lendojogo. Já expliquei aqui um pouco do meu trabalho, eu falo de futebol de uma forma profunda, taticamente, de todas as perspectivas. Então no Instagram, @lendojogo. E no YouTube a gente está no 3 na área,
programa semanal que a gente faz segunda e sexta, 11h30 da manhã. Ali a gente discorre sobre vários temas que aconteceram durante a semana, sobre futebol. A gente fala ali eu, Rafa e Edu. Então vocês podem me encontrar nesses 2 lugares, principalmente no Lendo o Jogo, me encontrar lá no Instagram. Eu vou estar direcionando para os outros lugares. Então, agradecer pelo convite, de poder estar aqui explanando o meu trabalho, de poder estar falando sobre algo que é o meu sonho. E no início eu imaginei muito estar nesses lugares e fico feliz de hoje poder estar alcançando isso. Você falou até do pessoal de Petrópolis, o quão difícil é às vezes. A gente nem é de uma cidade tão pequena, mas de uma cidade menor em relação a outros polos, de a gente poder sonhar. Então, se eu pudesse deixar um recado, que foi algo muito importante para mim no começo, é acreditar que você é realmente do tamanho do seu sonho. Desde o começo, eu entendia que o meu potencial era muito grande, apesar de não ter número, apesar de não ter uma grande relevância no meio. Eu acreditava que se eu pudesse ali colocar força naquele meu trabalho, pudesse colocar empenho naquilo, eu conseguiria mostrar um pouco do que é o Kaique para o mundo. E hoje eu consegui, eu sou muito grato por isso. Então, a todos que assistiram, a todos que vão assistir depois, acreditem no sonho de vocês, façam tudo para que isso se torne realidade, porque no final, no meio dessa caminhada, nessa trajetória, passa a ser algo muito, muito gratificante. E hoje eu sou um cara realizado, independentemente de número, independentemente do que aquilo vai gerar para mim, eu sou um cara realizado pelo meu trabalho. Fica aqui a mensagem, então, que realmente a gente está recebendo a mensagem de quem está vivendo verdadeiramente o sonho que é para seguir. Mas, gente, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez por você ter vindo, Kaique. E a gente também encerra essa edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela audiência e a gente fica por aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã.